Exercício 13. Localize todos os pontos críticos e identifique quais deles são pontos estacionários. A função no exercício 13 é um módulo do seno de x. Aqui eu vou dar dois tipos de solução, uma solução gráfica e outra solução analítica. A primeira solução gráfica, aí está o gráfico do seno de x, né? Então o gráfico do módulo de seno de x é bem simples de fazer, é só onde o seno de x é negativo. É só multiplicar, fazer a reflexão, né? Multiplicar por menos 1 e a curva então se torna positiva, a curva após a reflexão. Isso vai causar então aqueles bicos ali, onde a função não terá derivada. Então, pontos críticos serão pontos onde a derivada é zero. Primeiramente, pontos onde a derivada é zero são os pontos onde tem tangente horizontal, né? Esses vão ser esses pontos menos 3π sobre 2, menos π sobre 2, π sobre 2, 3π sobre 2 e assim por diante. E os outros pontos críticos serão, então, os pontos, os primeiros serão os estacionários e esses últimos agora, onde tem a função, o gráfico da função tem aquela cúspide, são pontos não estacionários, né, onde a derivada não existe. Vamos à solução analítica agora, fazer as contas realmente. Então, f de x é um módulo do seno de x. Então, o módulo do seno de x é definido como sendo o seno de x se seno de x é positivo e menos seno de x se o seno de x é negativo. Então, a derivada, derivando, né? Então, f' de x será cosseno de x se o seno de x é positivo e menos o cosseno de x, a derivada de menos seno, se o seno de x for negativo. Bom, o seno de x é zero se e somente se x é igual a k vezes π. Então, onde k é 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, etc. Então, o limite da derivada da f' de x, né, quando x tende a k vezes π, qualquer um desses múltiplos de π pela direita, você pode ver pela figura ali no gráfico, né, que essa derivada vai tender a 1, já que as retas tangentes vão tender a 1, né, já que aí eu vou estar usando, nesse caso, o seno de x será positivo, né, então nós teremos a expressão, perdão, o seno de x será negativo, né, e a expressão cosseno de k vezes π então será positiva. No caso contrário, pela outra direção, né, quando x tende a k vezes π, qualquer múltiplo de π pela esquerda, né, então eu vou ficar com um cosseno de k vezes π, mas o x se aproximando de k vezes π por números menores, né, do que π. Então o cosseno aí será negativo, né, então será, e no limite o valor será menos 1. Né? Então esses dois valores são diferentes, né, o que me indica então que a derivada não existe em nenhum desses pontos, né, k vezes π. Então são aqueles pontos lá marcados em rosa lá no gráfico, né, são os pontos críticos não estacionários, onde a curva tem aquelas cúspides. Os pontos críticos estacionários virão da solução da equação f' de x igual a zero. A f' de x igual a zero seria somente ser o cosseno de x igual a zero ou menos cosseno de x igual a zero, que é a mesma coisa, né? Então, os pontos críticos estacionários é onde o cosseno é zero. Isso significa, então, em π sobre 2 mais k vezes π, onde k é qualquer número inteiro, né? 0, 1, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, e assim por diante. Então, esses são os pontos estacionários marcados em preto lá, onde a curva tem tangente horizontal. Exercício 31. Use a derivada dada para encontrar todos os pontos críticos de f e em cada um deles determine se ocorre um máximo relativo, um mínimo relativo ou nenhum desses. Suponha que em cada caso f seja contínuo em toda parte. Então, nesse exercício 31, a derivada dada é f' de x é logaritmo de 2 sobre 1 mais x ao quadrado.
Vamos observar primeiramente que essa expressão 2 sobre 1 mais x ao quadrado, que é o argumento do logaritmo, né, é sempre positiva para todo x real, que significa que o logaritmo existe. Então a derivada fininha de x existe para todo x pertencente a R. Então não teremos pontos críticos não estacionários. A única possibilidade então para pontos críticos serão os pontos críticos estacionários, ou seja, onde a derivada é zero. Então vamos achar os pontos onde a derivada é zero, onde o logaritmo de 2 sobre 1 mais x quadrado é igual a zero. O logaritmo é igual a zero se somente seu argumento do logaritmo é 1, né? Então se somente se 2 sobre 1 mais x quadrado é igual a 1, e isso é equivalente a dizer que 2 deve ser igual a 1 mais x ao quadrado, ou de forma equivalente que x ao quadrado é igual a 1. Aqui ele tem duas possibilidades, então duas raízes, uma x igual a 1, outra x igual a menos 1. Então temos aqui os dois pontos críticos estacionários, x igual a 1 e x igual a menos 1. Vamos determinar então o sinal da derivada nesses três intervalos determinados por esses dois pontos críticos estacionários. Menos 1 e 1 determinam então três intervalos na reta real. O intervalo que vai de menos infinito a menos 1, o outro intervalo que vai de menos infinito a 1, perdão, e o último intervalo que vai de 1 até mais infinito. Então vamos determinar o sinal da derivada, que não troca de sinal em nenhum desses intervalos. Ela só pode trocar de sinais nos pontos críticos, que são mais ou menos 1. Então, para determinar o sinal da derivada naqueles intervalos, eu vou escolher alguns valores teste, já que eu sei que o sinal não muda, então eu posso testar qualquer ponto que for fácil de calcular a derivada ali. Então, pego um valor teste, um valor de x qualquer, e substituo o x na fórmula ali, logaritmo de 2 sobre 1 mais x2, e verifico o sinal dessa expressão. Então, no primeiro intervalo, vou pegar o valor teste, qualquer número menor que menos 1, então, por exemplo, menos 2. Substituindo o x por menos 2 e fazendo a conta da logaritmo de 2 quintos. Né? 2 quintos é um número menor que 1, portanto, o logaritmo de 2 quintos é menor que 0. O que interessa não é o valor, e sim o sinal da derivada. No segundo intervalo, vou pegar o valor teste, qualquer número entre menos 1 e 1, vou pegar x igual a 0. Substituindo por x igual a 0, obviamente eu tenho ali na expressão logaritmo de 2, que é um número positivo. E se x for maior que 1, vou pegar o valor teste x igual a 2, e aí substituindo ali na fórmula eu tenho logaritmo de 2 quintos, que eu já sei que é negativo. Então, sinal da derivada naquele primeiro intervalo que vai de menos infinito a menos 1 é negativo, que significa que a função decresce. Sinal da derivada no segundo intervalo, que vai de menos 1 até 1, é positivo, significa que a função é crescente nesse intervalo, e finalmente, depois, no último intervalo, a função decresce mais uma vez. Há uma troca de sinal no ponto crítico menos 1, de menos para mais, então x igual a menos 1, a função tem um mínimo relativo. No ponto x igual a 1 é uma troca de sinal da derivada de mais para menos, então é um ponto de máximo relativo. Então, resumindo, né, pontos críticos, somente pontos críticos estacionários, pontos críticos x igual a menos 1, ponto de mínimo relativo. O ponto crítico x igual a 1 é um ponto de máximo relativo. Exercício 35. Encontre os extremos relativos usando os testes da derivada primeira e da derivada segunda. Função aqui do exercício 35 é dada pela expressão seno de 2x, restrita ao intervalo aberto de 0 até π. Então, a nossa função f de x igual a seno de 2x, sua derivada é o cosseno de 2x vezes a derivada de 2x, que é 2, então 2 vezes o cosseno de 2x. Pontos críticos, onde a derivada é zero, já que ela existe em todo o seu domínio, né? A função 2 vezes cosseno de x está definida em todo o domínio, que é o intervalo aberto 0π. Então, os únicos pontos críticos serão os pontos críticos estacionários. Então, derivada igual a zero, se somente ser 2 vezes cosseno de 2x igual a zero, se somente ser cosseno de 2x igual a zero. Essa equação possui infinitas soluções, né?
Mas, restrita ao intervalo aberto que vai de 0 até π, temos apenas duas soluções, x igual a π sobre 4 ou x igual a 3π sobre 4. Então, estão aí os nossos pontos críticos, e são pontos críticos estacionários. Então, vamos ao teste da derivada primeira. Vamos fazer o diagrama do sinal, analisar o sinal da primeira derivada. Vou colocar aí no diagrama os pontos críticos, bem como os extremos do nosso intervalo, que são 0 e π. Então, como eu tenho dois pontos críticos, isso vai dividir o intervalo 0π em três subintervalos. O intervalo que vai de 0 até π sobre 4, de π sobre 4 até 3π sobre 4, e um intervalo que vai de 3π sobre 4 a π. Em cada um desses três intervalos, o sinal da derivada não muda, então é constante, porque ele muda somente quando a derivada não existe, isso não acontece, ou quando a derivada é zero, e isso está marcado apenas naqueles pontos π sobre 4 e 3π sobre 4. Então, nós vamos determinar o sinal em cada um daqueles intervalos fazendo uma tabelinha com valores teste. Nós vamos testar a derivada primeira, f' de x igual a 2 vezes o cosseno de x, em alguns valores testes em cada um daqueles três intervalos. Então, no primeiro intervalo, eu vou pegar o ponto médio ali, π sobre 8. Colocando x igual a π sobre 8, na definição da derivada, temos aí o cálculo raiz de 2, é o valor da derivada, que é um número positivo. No outro intervalo, eu vou pegar o ponto π sobre 2. Então, π sobre 2, fazendo x igual a π sobre 2, temos f' de π sobre 2 igual a menos 2, que então é negativo. E no último intervalo eu pego x igual a 5π sobre 6 para testar e testo a derivada nesse valor, calculando ali dá 1, que é um número positivo. Então, no primeiro intervalo a derivada é positiva, então a função é crescente. No segundo intervalo a derivada é negativa, a função é decrescente. No terceiro intervalo a função volta a ser crescente com derivada positiva. Então eu tenho uma troca de sinal no sinal da derivada de mais para menos. Então eu tenho ali um máximo relativo em x igual a π sobre 4. Já em 3π sobre 4, um pouquinho antes de 3π sobre 4, a função estava decrescendo. Um pouco depois, o sinal da derivada é positivo, a função cresce, logo eu tenho um mínimo relativo ali nesse ponto. Então, o teste da primeira derivada nos deu a resposta já, máximo relativo em π sobre 4, mínimo relativo em 3π sobre 4. Vamos confirmar isso usando o teste da segunda derivada, para ilustrar. Então, calculando a segunda derivada, a derivada de 2 vezes o cosseno de 2x, então é menos 4 vezes o seno de 2x. Então, vamos testar agora cada um dos pontos críticos, de acordo com o teste da segunda derivada. Então, vamos pegar o primeiro ponto crítico, que é x igual a π sobre 4. Vamos calcular a segunda derivada em π sobre 4. Na verdade, não nos interessa muito o valor e sim o sinal dela, mas fazendo o cálculo, ele dá menos 4, que o que importa é que menos 4 é um número negativo. Portanto, se a segunda derivada é negativa, então nós temos um máximo relativo ali, como já sabíamos, né? Apenas estamos confirmando. No outro ponto crítico, no ponto x igual a 3π sobre 4, o valor da segunda derivada é igual a 4, que é um número positivo. Portanto, sinal da segunda derivada positivo no ponto crítico, estacionário, corresponde então a mínimo relativo para a função. Então, resumindo, aí, pontos críticos π sobre 4 e 3π sobre 4, máximo relativo em π sobre 4, mínimo relativo em 3π sobre 4. Exercício 37. Use qualquer método para encontrar os extremos relativos da função f de x igual a x na quarta menos 4x3 mais 4x ao quadrado. Então, temos aí a nossa função f de x, x na quarta menos 4x3 mais 4x ao quadrado. A derivada, 4x3 menos 12x2 mais 8x. Esta é f' de x. Então, derivada igual a zero, sei somente sei, então 4x3 menos 12x2 mais 8x igual a zero. Vou colocar em evidência 4x, um fator comum. Dentro do parênteses sobra o termo x2 menos 3x mais 2. Esse polinômio quadrático eu posso fatorar, já que as raízes
deles são 1 e 2, eu posso fatorar facilmente, né, vendo que x menos 1 vezes x menos 2 dá exatamente x quadrado menos 3x mais 2. Então está aí a derivada, que é um polinômio cúbico, fatorado em produto de 3 fatores irredutíveis, né? 4x, x menos 1 e x menos 2. Nós temos a equação f' de x igual a zero, então essa equação 4x vezes x menos 1 vezes x menos 2 igual a zero, vai me produzir então 3 raízes, 3 soluções, uma x igual a zero, a outra x igual a 1 e a outra x igual a 2. Esses são os meus 3 pontos críticos estacionários. Já estamos lidando com polinômios, polinômios têm apenas pontos críticos estacionários. Então, teste da derivada primeira. Vamos examinar o sinal, então, analisar o sinal do polinômio 4x3 menos 12x2 mais 8x, que é a derivada que já está fatorado lá em produto de 3 fatores irredutíveis. 4x, x menos 1 e x menos 2. O primeiro fator 4x, o segundo fator é x menos 1 e o terceiro x menos 2. O produto desses 3 fatores, então, vai dar a derivada. O primeiro fator ele é zero quando x é igual a zero, então aí é que eu posso ter a troca de sinal. À esquerda de x igual a zero, esse fator é positivo, e a direita é negativo e a direita é positivo. Já o próximo fator, x menos 1, é igual a zero quando x for 1. Então a troca de sinal acontece em x igual a 1, à esquerda é negativo, à direita de x igual a 1, x menos 1 é sempre positivo. Já o fator x menos 2, troca de sinal em x igual a 2, à esquerda de 2 sendo negativo, à direita de 2 sendo positivo. Então esses 3 pontos dividem a reta real em 4 intervalos. O intervalo que vai de menos infinito até zero, e nesse intervalo o sinal da derivada é o produto daqueles 3 sinais negativos, então que é o negativo. O outro intervalo é o intervalo que vai de 0 até 1, e o sinal da derivada neste caso é positivo, que é o produto mais vezes menos vezes menos. Então a função ela decresce no intervalo que vai de menos infinito até zero e cresce no intervalo que vai de 0 até 1. No outro intervalo, que vai de 1 até 2, a derivada tem o sinal negativo, que o sinal dela é o produto dos sinais mais vezes menos. Então a função é decrescente nesse intervalo. No último intervalo, o intervalo que vai de 2 até mais infinito, a derivada é positiva e a função é crescente. Então temos aí os sinais da derivada, e temos uma troca de sinal ali de menos para mais, então indicando um mínimo relativo em x igual a zero. Uma troca de sinal de mais para menos, indicando um máximo relativo em x igual a 1. E mais uma troca de sinal de menos para mais em x igual a 2, dessa vez indicando ali um mínimo relativo para essa função. A título de ilustração, vamos usar também o teste da derivada segunda, até para podermos comparar os 2 testes. Então já temos as respostas, mas vamos então obtê-las as mesmas respostas usando o teste da segunda derivada. Aí está a segunda derivada, 2x2 menos 24x mais 8. Nós vamos testar todos os pontos críticos, 0, 1 e 2. Então vamos calcular a segunda derivada em 0. Na verdade não nos interessa o valor é 8, mas o importante aqui é o sinal. O 8 é um número positivo, então, de acordo com o teste da derivada segunda, temos um mínimo relativo em x igual a 0. Em x igual a 1, a segunda derivada é menos 4, então um número negativo, então um máximo relativo em x igual a 1. Já em x igual a 2, o outro ponto crítico, a segunda derivada é 8, que também é um número positivo, portanto, um mínimo relativo em x igual a 2. Então, de acordo com o que vimos, temos os pontos críticos x igual a 0, ponto de mínimo relativo, ponto x igual a 1, ponto de máximo relativo, e o ponto x igual a 2, ponto de mínimo relativo. Exercício 41. Use qualquer método para encontrar os extremos relativos da função f de x igual a 2x
mais 3 vezes x na 2/3. É a nossa função f de x igual a 2x mais 3x na 2/3. A função tem o domínio toda a reta real, intervalo de menos até mais infinito, não existe nenhum ponto onde eu não possa calcular o valor dela. 2x mais 3 vezes a raiz cúbica de x ao quadrado, não existe nenhuma restrição para os valores de x, portanto, domínio toda a reta real. A derivada é a derivada de 2x, que é 2, mais 3 vezes a derivada de x na 2/3, é 2/3, x na 2/3 menos 1. Então você pode simplificar para a expressão 2 mais 2x, 2 vezes x na menos 1/3, que pode ser reescrita assim, 2 vezes, em evidência, né, que multiplica 1, mais 1 sobre a raiz cúbica de x. Eu noto que a f' de 0, né, em x igual a 0, essa expressão não pode ser calculada, tem o 0 no denominador, então a f' de 0 não existe. Como o domínio é toda a reta real, então 0 é um ponto crítico não estacionário. Né? Então x igual a 0 é um ponto crítico não estacionário, onde a derivada não existe. Outros pontos críticos, quando a derivada for zero, a derivada é zero, se e somente c 2 vezes 1 mais 1 sobre a raiz cúbica de x é igual a zero. Isso acontece se e somente c 1 sobre a raiz cúbica de x é igual a menos 1. E isso é se e somente c, a raiz cúbica de x é igual a menos 1. E isso acontece se e somente c, a raiz cúbica de x é igual a menos 1, se e somente se x for menos 1 ao cubo, que dá menos 1. Então eu tenho um único ponto crítico estacionário, né, que é o x igual a menos 1. Então eu tenho dois pontos críticos. Um é estacionário, que é o menos 1, o outro não estacionário, é o x igual a 0. Então vamos usar o teste da derivada primeira, já que eu não posso usar o teste da derivada segunda no ponto crítico não estacionário. Então devemos examinar o sinal da primeira derivada. Esta f' de x, a expressão 2 vezes 1 mais 1 sobre a raiz cúbica de x. Né? Os pontos críticos, menos 1 e 0. Ali eu posso ter uma troca de sinal. Então esses dois pontos críticos determinam 3 intervalos em toda a reta real. Esses intervalos são intervalos de menos infinito até menos 1, de menos 1 até 0 e de 0 até mais infinito. Então, em cada um desses intervalos, o sinal da derivada não vai mudar. Então, para determinar o sinal da derivada em cada um desses intervalos, eu vou escolher algum valor teste ali e calcular a derivada nesse valor teste e verificar o sinal da derivada. Isso que importará, o sinal e não o valor em si. Então vou pegar, por exemplo, no primeiro intervalo, que vai de menos infinito até menos 1, vou pegar qualquer número ali. Eu peguei o menos 8, porque é fácil de calcular a raiz cúbica, né, de menos 8, então isso, f' de menos 8 dá 1, que é um número positivo. Já no segundo intervalo eu tomei o valor teste menos 1/8, e aí calculando a derivada neste ponto temos menos 2, que é um número negativo. No último intervalo eu peguei o valor teste x igual a 1, e aí derivada f' em x igual a 1 dá 4, que é um número positivo. Então eu tenho o sinal da derivada positiva no primeiro intervalo, função crescente. No segundo intervalo, função é decrescente, o sinal da derivada é negativo. E no terceiro intervalo, o sinal volta a ser positivo e a função volta a crescer. Então, no ponto x igual a menos 1, eu tenho um ponto de máximo relativo, eu tenho uma troca de sinal na primeira derivada de mais para menos. Né? E no ponto x igual a 0, eu tenho um mínimo relativo, uma troca de sinal de menos para mais. Então, pontos críticos, x igual a menos 1, ponto de máximo relativo. Outro ponto crítico, o ponto x igual a menos 1 é um ponto crítico estacionário. O x igual a 0 é um ponto crítico não estacionário e é um ponto crítico de mínimo relativo. Exercício 47. Use qualquer método para encontrar os extremos relativos da função f de x igual a n a 2x menos nx. Então, essa é a nossa função, n a 2x menos nx. A derivada dela, a derivada de n a 2x é 2 vezes n a 2x, menos a derivada de nx é a própria nx. Então, essa expressão eu posso escrevê-la assim como
2 vezes nx ao quadrado menos nx. Então, colocando assim nx em evidência, dentro do parênteses eu fico com o termo 2nx menos 1. Agora observo que essa função tem derivada em todos os pontos, então os únicos pontos críticos serão os pontos críticos onde a derivada é zero, ou seja, os pontos críticos estacionários. A equação f' de x igual a zero é equivalente então à equação nx vezes 2 vezes nx menos 1 igual a zero. Então, um produto de dois termos, aí eu teria duas possibilidades. A primeira possibilidade é o nx ser igual a zero, mas isso nunca acontece porque o nx é positivo. Então, resta apenas a segunda possibilidade, que é 2 vezes nx menos 1 igual a zero, ou seja, nx igual a 1 meio. Aplicando logaritmos ambos os lados, eu tenho x igual a logaritmo de 1 meio, ou menos o logaritmo de 2, né, usando as propriedades do logaritmo. O logaritmo de 2 é um número positivo, portanto, menos logaritmo de 2 é um número negativo. E ele é o único ponto crítico, né, um ponto crítico estacionário. Então vamos aplicar o teste da derivada segunda. Para isso, vamos calcular a f2' de x, é a derivada de 2e na 2x menos e na x. Então isso fica 4e na 2x menos e na x. Então vamos ao teste da derivada segunda. O ponto crítico em questão é o logaritmo de 1 meio ou menos logaritmo de 2. Vamos usar o logaritmo de 1 meio, fica mais fácil de fazer a conta. Então, f2' do logaritmo de 1 meio é 4 vezes e elevado a 2 vezes logaritmo de 1 meio menos e na logaritmo de 1 meio. O e na logaritmo de 1 meio, isso vai cancelar para 1 meio. Enquanto aquele termo lá, o primeiro termo, que eu tenho 4 vezes e na 2 logaritmo de 1 meio, eu vou usar a propriedade dos logaritmos para escrever isso como 4 vezes e na logaritmo de 1 meio ao quadrado, que é 1/4. Né? Então, agora, usando que e na logaritmo de 1/4 cancela para 1/4 e e na logaritmo de 1 meio cancela para 1 meio, eu tenho 4 vezes 1/4, que dá 1 menos 1 meio, que dá 1 meio, e isso é positivo. Né? O importante é o sinal. Né? O sinal positivo para a segunda derivada, um ponto crítico estacionário, indica então que eu tenho um mínimo relativo ali neste ponto crítico. Então, pontos críticos para a nossa função, apenas um, x igual a logaritmo de 1 meio ou menos logaritmo de 2, ele é um ponto crítico de mínimo relativo. Exercício 49. Use qualquer método para encontrar os extremos relativos da função f de x igual a módulo de 3x menos x ao quadrado. Então, esta é a nossa função, é o módulo de x, então ela pode ser definida por partes. Né? A primeira parte, que é válida apenas para 3x menos x2 maior ou igual que zero. Então, é o módulo de 3x menos x2 é igual à própria expressão 3x menos x2. E caso contrário, ela vale menos isso, né? Menos 3x menos x2, que dá x2 menos 3x. Então, o importante agora é observar o sinal da expressão 3x menos x2, porque ela é crucial na definição da nossa função. 3x menos x2 pode ser fatorado como x vezes 3 menos x. Então, eu tenho raízes desse polinômio de segundo grau, aí são 0 e 3. O gráfico é uma parábola com concavidade para baixo, já que o coeficiente de x ao quadrado é negativo. Passando então pelas raízes 0 e 3, o que me indica então se x for negativo, a parábola está abaixo do eixo do x, portanto a expressão 3x menos x2 é negativa. Se x está entre 0 e 3, a expressão 3x menos x2 será positiva, porque a parábola estará acima do eixo x. E caso x for maior do que 3, a parábola estará abaixo do eixo x, portanto a expressão 3x menos x2 será negativa. Então agora eu posso reescrever a definição da nossa função usando então o sinal
da expressão 3x menos x2. Então, os pontos 0 e 3 vão ser os pontos de quebra e a nossa função vai ter 3 pedaços, né? 2 pedaços vão ser repetidos, mas em três pedaços distintos, né? Um pedaço para x maior que 3, onde ela vale x² menos 3x. O outro é para x entre 0 e 3, incluindo os extremos. Aí eu tenho 3x menos x2, porque a parábola ali é positiva e, portanto, a função deve valer 3x menos x2. Caso x seja negativo, a parábola é negativa. Então, negativo lá na definição da função significa menos 3x menos x2, ou seja, x2 menos 3x. Então, estaria a definição da nossa função nos 3 pedaços. Vamos derivar pedaço por pedaço. Então, a derivada vale sempre 2x menos 3 ou 3 menos 2x, dependendo aí do pedaço, onde eu esteja, né? Aí fica fácil de ver que a derivada existe em toda a reta real, exceto, talvez, nos pontos de quebra, que são justamente os pontos 0 e 3. Então vamos ter que examinar um limite, os limites laterais para x tendendo a 3 e tendendo a 0. Primeiro, para x tendendo a 3 pela direita, a derivada então vale 2x menos 3, já que x é maior que 3. Então, substituindo x por 3, a expressão deve tender a 6 menos 3, que dá 3. Quando x tende a 3 pela esquerda, a função, então, a derivada é 3 menos 2x. Então, quando x tende a 3, esse limite é 3 menos 6, que dá menos 3. Esses dois números são diferentes, né? Então isso indica que a derivada em x igual a 3 não existe. Vamos agora então à derivada em x igual a 0. Em x igual a 0, pela direita, né, a derivada então vale 3 menos 2x, já que x é um pouco maior que 0. Então, aí está a expressão 3 menos 2x. Quando x tende a 0, essa expressão tende a 3 menos 2 vezes 0, que dá 3. Pela esquerda, x é negativo, então a derivada vale 2x menos 3. Então, quando x tende a 0, essa expressão tende a 2 vezes 0 menos 3, que dá menos 3. Então, esses dois números aí são negativos, são diferentes. Logo, a derivada em 0 não existe, né? Os dois pontos 0, x igual a 0 e x igual a 3, pertencem ao domínio da função, porque o domínio da função é toda a reta real. Portanto, eles são pontos críticos não estacionários. Outros pontos críticos, então, podem ser os pontos críticos estacionários, né, onde a derivada é 0. Então, vamos resolver essa equação. A derivada é 0 se somente se o primeiro pedaço, a primeira parte é 0, ou a segunda parte é 0, ou a terceira parte é 0. Então, vamos verificar possíveis soluções em cada pedaço. No primeiro pedaço eu tenho solução x igual a 3 meios, mas válida apenas para x maior que 3, então deve ser descartado. A segunda solução, x igual a 3 meios mais uma vez, e para x entre 0 e 3, essa sim deve ser mantida. E a terceira solução, x também igual a 3 meios, mas válida apenas para x menor que 0, então também deve ser descartado. Então tem apenas um ponto crítico estacionário, é o ponto crítico x igual a 3 meios. Então agora devemos usar o teste da derivada primeira, porque temos pontos críticos não estacionários, né? Então não podemos usar o teste da derivada segunda em pontos críticos não estacionários, né? Então está aí o diagrama do sinal da primeira derivada. Vamos analisar o sinal da primeira derivada da função f. Vamos colocar no diagrama aí os 3 pontos críticos, 0, 3 meios e 3. 3 pontos dividem a reta real em 4 intervalos. Vou pegar então valores teste em cada um destes 4 intervalos e vou testar o sinal da derivada. Então, já que eu sei que a derivada não vai trocar de sinal em cada um desses 4 intervalos, já que a única possibilidade para troca de sinal é onde ela é 0 ou onde ela não existe, né? Que já estão os pontos críticos que já estão aí marcados, 0, 3 meios e 3. Então, por exemplo, no intervalo que vai de menos infinito a 0, então para números negativos eu peguei o valor teste menos 1. Como é que eu calculo o valor da derivada? Eu vou lá na definição da derivada, vejo onde é que está o pedaço, a parte
que corresponde a x igual a menos 1. X igual a menos 1 é um número negativo, a função então vale 2x menos 3. Substituindo x por menos 1 vale então menos 2 menos 3, que dá menos 5, um número negativo. Então esse é o sinal da derivada em todo o intervalo que vai de menos infinito a zero. Nos outros intervalos eu escolhi pontos, valores teste 1, 2 e 4 respectivamente, então os sinais da derivada vão se alternando entre menos e mais em cada um dos intervalos. Então a função ela cresce, depois ela decresce, depois cresce, depois decresce, depois cresce mais uma vez. Então temos aí troca de sinal da primeira derivada no ponto x igual a zero, de menos para mais, logo um mínimo relativo em x igual a zero. Troca de sinal da primeira derivada em x igual a 3 meios, de mais para menos, logo um máximo relativo em x igual a 3 meios, e troca de sinal de menos para mais no ponto x igual a 3, corresponde então a um mínimo relativo em x igual a 3. Então, as respostas, pontos críticos, x igual a zero, ponto de mínimo relativo, ponto crítico x igual a 3 meios é o único ponto crítico estacionário, os outros dois são não estacionários, x igual a 3 meios é o máximo relativo, e no ponto crítico x igual a 3 temos um mínimo relativo. Exercício 57 deu um gráfico do polinômio e identifica as coordenadas dos cortes com os eixos dos pontos estacionários e dos pontos de inflexão. Confira sua resposta com o recurso gráfico. O polinômio aqui do exercício 57 é o polinômio x na quarta menos 2x na terceira mais 2x menos 1. Então vamos à parte mais fácil, o corte com o eixo do y, basta fazer x igual a zero para obter a coordenada y do corte, né? Então y é p de zero, fazendo x igual a zero na definição do polinômio temos y igual a menos 1, essa é a coordenada então y da curva, né, do gráfico do polinômio com o eixo y, onde a curva corta o eixo do y. Onde a curva corta o eixo do x não é tão simples assim, temos que encontrar as raízes desse polinômio de quarto grau. Eu vou observar que x igual a 1 é uma raiz, né? P de 1 é 1 na quarta, menos 2 vezes 1 na terceira, menos 2 vezes 1 menos 1, isso dá zero. Isso então me diz que x menos 1 é um fator de p de x, ou seja, p de x é divisível pelo polinômio, pelo monômio x menos 1. Note que também o x igual a menos 1 também é raiz do polinômio, né? Menos 1 na quarta, menos 2 vezes menos 1 na terceira, menos 2 vezes menos 1 também dá zero, o que me diz que x menos menos 1, ou seja, x mais 1, é um fator de p de x. Então agora eu tenho dois fatores já, né? X menos 1 e x mais 1, isso me dá x quadrado menos 1. Então x quadrado menos 1 é um fator de p de x. Então o polinômio p de x é divisível por x quadrado menos 1. X quadrado menos 1 divide o nosso polinômio x na quarta menos 2x na terceira mais 2x menos 1, o que indica então que se eu fizer a divisão do nosso polinômio por x2 menos 1, essa divisão tem que dar um polinômio de grau 2 e não teremos resto, né? O resto é zero, já que x quadrado menos 1 divide o nosso polinômio. Então vamos fazer a divisão. X na quarta dividido por x2 dá x2. x2 vezes x2 menos 1 dá x4 menos x2. Subtraindo, então, eu tenho menos 2x3 mais 2x2 mais 2x menos 1. Então agora menos 2x3 dividido por x2, isso dá menos 2x. Menos 2x vezes x quadrado menos 1 dá menos 2x3 mais 2x. Subtraindo, então temos x quadrado menos 1. X quadrado menos 1 dividido por x quadrado menos 1, isso vai dar 1, obviamente, né? E o resto ali é zero, né?
como tinha que dar. Então, o quociente deu x² menos 2x mais 1. Isso me indica então que o nosso polinômio é divisível por x² menos 1 e o quociente é x2 menos 2x mais 1. Então, x² menos 2x mais x² menos 2x3 mais 2x menos 1 pode ser escrito como o quociente ali, x2 menos 2x mais 1 vezes o divisor, que é x2 menos 1. Agora eu observo que x2 menos 2x mais 1, esse é um produto notável, isso é x menos 1 ao quadrado. E eu já tinha isso de anteriormente, que x2 menos 1 é x menos 1 vezes x mais 1, já que menos 1 e mais 1, menos 1 e 1 são as raízes, né, que eu obtive inicialmente, né. Então temos aí a fatoração completa do polinômio p de x, né? P de x então pode ser fatorado assim, x menos 1 na terceira vezes x mais 1. Então eu tenho aqui as soluções, os cortes com o eixo x, né, são as soluções dessa equação, x menos 1 na terceira vezes x mais 1. Eu tenho só duas possibilidades, x igual a 1 e x igual a menos 1. Então, tem duas raízes, né, dois valores de x, menos 1 e 1, onde a curva, o gráfico da função, cruza o eixo do x. Agora vamos aos pontos críticos estacionários. Aí está o nosso polinômio, x na quarta menos 2x na terceira mais 2x menos 1. Para achar os pontos críticos estacionários, devemos encontrar a derivada p' de x. Isso é 4x3 menos 6x2 mais 2. Igualar a derivada a zero, resolver essa equação, né? 4x3 menos 6x2 mais 2 igual a zero, que eu vou observar que uma solução, possível solução é x igual a 1, né, um polinômio cúbico, onde uma das raízes é x igual a 1, né, se eu substituir x por 1, eu tenho 4 vezes 1 ao cubo menos 6, 1 ao quadrado, isso dá menos 2, mais 2 dá 0. Então o x igual a 1 é raiz, o que me indica que x menos 1 é um fator do polinômio p' de x, do polinômio 4x3 menos 6x2 mais 2. Isso indica o seguinte, que se eu pegar o polinômio 4x3 menos 6x2 mais 2 e dividir por x menos 1, isso vai dar um quociente de polinômio de grau 2 e não teremos resto, né? O resto deve ser zero. Então vamos fazer a divisão. 4x3 dividido por x dá 4x2. 4x2 vezes x menos 1 dá 4x3 menos 4x2. Subtraindo, então eu tenho menos 2x2 mais 2. Menos 2x2 dividido por x dá menos 2x. Menos 2x vezes x menos 1 dá menos 2x2 mais 2x. Subtraindo, então eu tenho menos 2x mais 2. Menos 2x dividido por x dá menos 2. Menos 2 vezes x menos 1 dá menos 2x mais 2. E subtraindo, tenho o resto zero, como tinha que dar. Então agora eu observo que o polinômio, a nossa derivada, né, que é o polinômio 4x3 menos 6x2 mais 2, ele pode ser escrito então como 4x2 menos 2x menos 2, que é o quociente da divisão, vezes o divisor, que é x menos 1. Então eu posso colocar o 4 agora em evidência e dentro do parênteses eu fico ali com 2x2 menos x menos 1. Gostaria de fatorar esse polinômio de grau 2, então para isso vou achar as raízes. As raízes eu vou achar as raízes usando a forma de Bhaskara. Então esta é a expressão de x, usando a forma de Bhaskara. X é 1 mais ou menos 3 sobre 4, então duas raízes, x igual a 1, outra é x igual a menos 1 meio. Isso indica então que 2x2 menos x menos 1 pode ser fatorado assim, coeficiente de liderança 2, vezes x menos uma raiz, que pode ser meio, menos 1 meio, então dá x mais 1 meio, vezes x menos a outra raiz, que é o 1, então é x menos 1. Então substituindo lá em cima,
Bom, isso eu posso multiplicar ainda por 2 antes de voltar lá ao polinômio, né? Multiplicando ali por 2, então eu tenho 2x vezes 2 vezes o meio dá 1, então 2x mais 1 vezes x menos 1. Então, substituindo lá em cima, eu vou ter o seguinte: P' de x igual a 0, 6 somente c, 4x3 menos 6x2 mais 2 igual a 0. Né? Nosso polinômio cúbico ele foi fatorado assim: 4 vezes 2x2 menos x menos 1 vezes x menos 1. Nós acabamos de ver que o polinômio 2x2 menos x menos 1 ele é fatorado em 2x mais 1 vezes x menos 1. Então, a equação 4 2x2 menos x menos 1 vezes x menos 1 igual a 0 é equivalente à equação 2x mais 1 vezes x menos 1 ao quadrado igual a 0. Então eu tenho aqui três possibilidades, né? Uma possibilidade é x igual a 1, a outra possibilidade é x igual a menos 1 meio, né? Quando 2x mais 1 igual a 0, e a outra possibilidade é x igual a 1 mais uma vez, né? O x igual a 1 é uma raiz dupla, né, dessa equação. Então, eu tenho três pontos críticos estacionários, onde a derivada é zero. Perdão, apenas dois, né, já que um é raiz dupla. Né? Um é o x igual a 1, né, e o outro é x igual a 1 meio. X igual a meio é raiz simples da derivada, x igual a 1 é raiz dupla da derivada. Então agora vamos à análise dos sinais da derivada primeira. Primeiro, P' de x pode ser escrito como 2 vezes x mais 1 vezes x menos 1 ao quadrado. Então o sinal da primeira derivada é igual ao sinal da expressão 2x mais 1, já que a expressão x menos 1 ao quadrado não vai influenciar no sinal de P'. Né? Então a expressão 2x mais 1 é bem simples. Então o sinal de P' depende ali a troca de sinal ocorre no x igual a menos 1. Né? Antes do x igual a menos 1, sinal é negativo, função decresce, depois função cresce, sinal da derivada é positivo, então função crescente para x maior que menos 1 meio, então em x igual a menos 1 meio tem um mínimo relativo. Função p de x é x na quarta menos 2x3 mais 2x menos 1. Vamos para a segunda derivada para analisar a concavidade. A segunda derivada pode ser calculada usando essa derivada aqui, né? 4x3 menos 6x2 mais 2. Essa expressão fica mais fácil para o cálculo da segunda derivada. Então, P2 linhas, 4 vezes 3, 12x2, menos 6 vezes 2, 12x. Então, P2 linhas, 12x2 menos 12x. Vamos colocar 12x em evidência, então fica dentro do parênteses ali x menos 1. Temos que analisar o sinal dessa expressão, polinômio de segundo grau, com raízes 0 e 1. Né? O gráfico é uma parábola com concavidade para cima, já que o coeficiente de x² é 12, que é um número positivo. Então essa parábola está acima do eixo do x, significa que a expressão 12x menos 12, 12x2 menos 12x é positiva se x é menor que 0. Se x está entre 0 e 1, essa expressão é negativa porque a parábola está abaixo do eixo do x. E caso x seja maior do que 1, a expressão volta a ser positiva porque a parábola está acima do eixo do x. Logo, o sinal de P2 linhas é idêntico ao sinal ali da parábola. Então temos ali para x negativo sinal positivo, concavidade para cima entre 0 e 1, sinal negativo, concavidade para baixo. Para x maior que 1, concavidade para cima, sinal da segunda derivada é positivo. Troca de sinal na segunda derivada, na concavidade, troca de concavidade, ponto de inflexão em x igual a 0, e também em x igual a 1. Então temos pontos críticos estacionários, x igual a 1 e x igual a menos 1 meio. Cortes com o eixo x, x igual a menos 1 e x igual a 1.
e os pontos críticos, pontos de inflexão x igual a 0 e x igual a 1. Então aqui eu vou fazer uma tabelinha onde os valores que eu vou colocar, os valores de x dessa tabela, que eu vou colocar são os pontos críticos e os pontos de inflexão. Pontos críticos são 1 e menos 1/2, e pontos de inflexão 0 e 1. Então, esses são os valores de x, e vou calcular os valores do polinômio, p de x, que queremos fazer o gráfico. Então, o gráfico do polinômio deve passar por esses 3 pontos, que são bastante relevantes para o comportamento da função. Eles são pontos críticos ou pontos de inflexão. Então, temos aqui. Agora vamos fazer o esboço do gráfico, né? Vamos marcar primeiro esses pontos. O primeiro ponto com coordenadas -1, 0, que é um corte no eixo x, né? O gráfico deve passar por esse ponto. Também deve passar pelo ponto com coordenadas 1, 0, é o outro corte, que além de ser corte no eixo x, também é um ponto de inflexão. Temos também um outro ponto, coordenadas 0, -1, que é o corte no eixo do y, em -1, e este ponto também é um ponto de inflexão. Além disso, temos o ponto de mínimo relativo, coordenadas -1/2, -27/16 avos. Então, a curva deve passar por esses 4 pontos. Então, pontos de inflexão está ali em verde, ponto mínimo está ali em rosa. Então a curva passa pelo corte lá em -1, 0, ponto de mínimo em -1/2, -27/16 avos. Tem um ponto de inflexão ali em 0, -1/2, com cavidade troca de mais para menos, né, de positiva para negativa. Um ponto de inflexão ali na origem, em x igual a 0, perdão. E em x igual a 1, um outro ponto de inflexão. Ele é um ponto crítico estacionário, tem derivada 0, mas não é ponto nem de máximo nem de mínimo. É um ponto de inflexão. A função volta a ser crescente, né? Ela é crescente antes e depois de x igual a 1. Então está aí o esboço do gráfico. Ele é um esboço porque eu não fui muito cuidadoso aí com as escalas, né? Só para ter uma ideia de como o esboço da curva poderia ser, né? Usando então tudo que foi obtido, né, em termos de primeira derivada, segunda derivada e cortes com os eixos. Então agora vamos comparar isso com o gráfico feito com um recurso computacional gráfico, né? Está o gráfico do polinômio já feito em escala, né? Bem parecido com o esboço obtido.